Semana passada nós comentamos sobre a queda de popularidade do presidente Lula, que veio de 37% para 24%. Hoje eu quero comentar a publicação da Quest de ontem em 7 estados, que representam 62% da população brasileira. Qual é a avaliação do governo Lula? No estado de São Paulo, 55% considera um governo negativamente e só 16% positivamente. Na Bahia, no estado do Nordeste, a Bahia positivo é de 30% e o negativo é de 38%. Em Goiás, o negativo é de 58% e o positivo é de 18%. No Rio Grande do Sul, o negativo é de 52% e o positivo de 19%. Em Minas Gerais, o negativo é de 51% e o positivo de 22%. No Paraná, o negativo é de 59% e o positivo de 20%. Só em Pernambuco está perto. Negativo é de 37%, o positivo de 33%. E no Rio de Janeiro, o negativo é de 50% e o positivo de 19%. Como você percebe, o governo Lula está derretendo. Economicamente e alertado, não só pelos grandes economistas brasileiros, mas por esse modesto advogado de província, a verdade é que ele não querer enfrentar fatos e querer viver de narrativas levaria necessariamente a esse quadro. Hoje, isto que eu acabo de ler para os meus amigos seguidores representa 62% do eleitorado e de regiões variadas, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, o que vale dizer. E variações assim de 50 e pouco por cento contra 19, 18. A avaliação negativa do presidente Lula chegou a um nível tal de que não há narrativa que possa superar esse derretimento do governo. E o governo parece não querer mudar, parece desorientado, parece sem direção. A Folha de São Paulo apresenta uma charge interessante, apresenta o Fernando Haddad pretendendo empurrar o carro e o Lula com o carro, mas a direção na mão, fora do carro, dando a impressão de que é um país sem direção. Tem a sensação de, se não enfrentar seriamente o problema econômico, o governo Lula vai ser o pai da inflação. Ela está crescendo. E nós estamos vendo que a população não aceita mais narrativas, não adianta contar histórias. As histórias são histórias de carochinha, de fada, não são histórias da realidade brasileira. E chegou um momento, efetivamente, do governo deixar de pensar em narrativas, deixar de pensar em vingança, deixar de pensar de que, na verdade, é o grande defensor da democracia, deve pensar que deve ser o grande defensor do povo brasileiro. Eles têm que mudar toda a sua orientação econômica. O Brasil está afundando, o Brasil está entrando num campo de inflação, estamos tentando brigas desnecessárias com o exterior e querendo regular a opinião pública através de decretos que possam impedir o povo de falar, porque é evidente, com esse derretimento do governo, o povo tem que criticar. E a crítica do governo ao governo gera, evidentemente, um ambiente muito ruim para o país. O problema não é controlar a opinião pública, o problema é controlar as despesas, controlar a corrupção, controlar aquilo que começa a preocupar prejuízos estatais e aspectos semelhantes.
Enfim, se o presidente Lula não fizer a lição de casa, qualquer candidato lançado, conservador e moderado, ganhará tranquilamente a eleição. Ou ele muda sua política, ou ele, evidentemente, será condenado a passar, talvez, para a história como o pai da inflação, algo que nenhum brasileiro deseja, e nós não queremos que a inflação volte para o país.